A menina sussurrou com voz quebrada. Posso limpar sua choça em troca de um prato de comida? Sua figura frágil contrastava com a vastidão do deserto, e seus olhos, afundados pela fome, pareciam esconder um segredo ainda mais profundo. O Apache a observou em silêncio, imóvel, como se por trás daquela súplica houvesse algo mais do que simples necessidade. E foi aí que os dois perceberam que aquele encontro não era acaso, mas o início de algo que mudaria seus destinos para sempre. Antes de começar a história, me diga, de que parte você está nos assistindo? Ano de 1727, nos arredores áridos do que mais tarde seria conhecido como Novo México. O sol caía implacável sobre a terra seca, e o vento arrastava consigo a poeira do deserto, como se quisesse apagar os passos de quem ousasse atravessá-lo. Em meio àquela imensidão hostil, uma menina caminhava sozinha, com os lábios rachados e o olhar perdido, buscando apenas uma sombra que lhe oferecesse trégua. Seu nome era Isabela, e carregava mais fome do que anos vividos. A choça de madeira e barro surgiu diante dela como uma miragem, humilde e solitária no meio do nada. Diante da porta, um homem permanecia em silêncio, observando o horizonte. Sua pele curtida pelo sol e as rugas marcadas em seu rosto falavam de uma vida dura, de solidão e resistência. Era um Apache chamado Takoda, um homem reservado, desconfiado de tudo o que vinha de fora, alguém que havia aprendido a sobreviver sem esperar nada de ninguém. Isabela, tremendo, reuniu forças e se aproximou. Suas palavras, fracas mas claras, atravessaram o ar quente como uma faca inesperada. Posso limpar sua choça em troca de um prato de comida? Takoda baixou o olhar para ela. Houve um silêncio pesado, tanto que parecia que até o vento havia parado de soprar. Finalmente, falou com uma voz grave, carregada de uma calma que intimidava. A comida não se ganha com palavras, ganha-se com verdade. Isabela o olhou fixamente, como se aquela frase a tivesse despido por dentro. Não soube se era uma recusa ou uma prova. O certo é que seu coração começou a bater forte, e a fome se misturou com algo novo, medo e esperança ao mesmo tempo. O Apache não se moveu. Seus olhos escuros pareciam ler além do óbvio, e foi nesse instante que ambos compreenderam que aquele encontro não era acaso. Havia algo naquela pergunta inocente que os unia, algo que o destino havia colocado diante deles e que mudaria suas vidas de uma forma que nenhum dos dois poderia imaginar. O silêncio entre ambos se prolongou até se tornar insuportável. O vento agitava os fios de cabelo emaranhados da menina, e seus pés descalços afundados na areia ardente davam a impressão de que a qualquer momento ela desmoronaria. No entanto, não o fez. Permaneceu de pé, enfrentando aquele olhar firme, como se com sua dignidade se recusasse a ser vencida. Takoda respirou fundo. Sua voz retumbou com um peso que não vinha da dureza, mas da verdade de um homem que havia aprendido a desconfiar da compaixão. Não preciso que limpes minha choça. O que preciso é saber se tens a força para limpar o teu próprio destino. As palavras atingiram Isabela mais forte que qualquer fome. Não entendia totalmente o que queria dizer, mas sentiu que aquele homem não lhe negava o pão. Mostrava-lhe outra porta, mais difícil de atravessar. Takoda não se moveu, apenas apontou para um balde de água e algumas ervas secas que descansavam junto à entrada. Se queres comer, começa por trazer água do poço. Está a meio quilômetro. O sol não terá piedade. Nem eu. A menina sentiu um nó na garganta. Suas pernas tremiam e seu estômago roncava, mas algo naquelas palavras a empurrou para a frente. Não se tratava da promessa de um prato de comida, mas de algo mais profundo, a oportunidade de mostrar que, mesmo em sua fragilidade, havia força. Enquanto Isabela se afastava cambaleante, Takoda permaneceu observando-a em silêncio. Seus pensamentos se misturavam com uma lembrança que o atormentava havia anos, sua própria filha, que perdera em circunstâncias que nunca ousara compartilhar. Talvez por isso seus olhos se endurecessem e seu coração resistisse à compaixão, porque sabia que abrir a porta para alguém era também abrir a porta para a dor. Quando o sol alcançou o ponto mais alto, a figura de Isabela voltou com o balde cheio,
seus braços tremendo pelo peso e seus lábios rachados pela sede. Mal conseguia se manter de pé, mas não deixou cair a água. Seus olhos buscavam desesperadamente o reconhecimento daquele homem, mais ainda do que o alimento. Takoda a olhou com seriedade, sem desviar o olhar, e disse em voz baixa, quase como um murmúrio: "A comida acalma a fome do corpo, mas a vontade alimenta a alma." A menina caiu de joelhos, exausta, mas não soltou o balde até deixá-lo firme no chão. E nesse gesto, Takoda viu algo que não esperava: coragem. Uma centelha de caráter que o obrigou a repensar tudo o que havia pensado ao vê-la chegar. Naquela noite, antes de lhe oferecer um pedaço de pão e um pouco de caldo, o Apache lançou-lhe uma pergunta que ficou suspensa no ar. "O que é que realmente vens buscar aqui, menina? Comida ou um lugar onde deixar de te sentir invisível?" Isabela, com a voz quebrada e os olhos úmidos, não respondeu de imediato. Seu silêncio foi mais revelador do que qualquer palavra, e foi nesse instante que algo inesperado começou a se formar entre os dois. Uma história marcada não pela necessidade, mas pela possibilidade de se reconstruírem a partir das ruínas. Mas antes de provar o bocado, Isabela teria que enfrentar a verdade de suas próprias lembranças e o segredo que Takoda escondia no mais profundo de seu silêncio. A noite havia caído sobre o deserto como um manto espesso. O ar, que horas antes queimava a pele, agora cortava com um frio seco que entrava nos ossos. Dentro da choça, a luz tênue de uma lamparina iluminava apenas as paredes de barro, projetando sombras alongadas que pareciam acompanhar a solidão de ambos. Isabela se encolhia junto ao fogo, com o cuenco entre as mãos trêmulas. Cada gole de caldo lhe devolvia um pouco de vida, mas seu olhar seguia carregado de uma tristeza que nem a comida podia dissipar. Não era apenas fome o que a havia levado até ali, mas um vazio mais profundo, que Takoda percebia em silêncio. O Apache a observava de lado enquanto arrumava algumas ferramentas de madeira. Seu gesto sério, sua postura ereta e seus movimentos contidos mostravam um homem acostumado a viver com disciplina, mas no fundo, seu coração batia com uma inquietude que não conseguia controlar. Havia algo na menina que o desarmava, como um reflexo de um passado ao qual não queria voltar. De repente, Takoda falou sem olhá-la. "Não vieste até aqui só por comida. A fome se pode suportar, mas não a solidão." Isabela baixou o olhar. Seus dedos finos apertaram o cuenco como se pudessem esconder nele o que não queria dizer. Após alguns segundos, respondeu com voz apagada: "Fiquei sozinha, ninguém quis carregar comigo. Eu também não soube para onde ir." O silêncio voltou a instalar-se, mas dessa vez não foi pesado, e sim vulnerável. Takoda fechou os olhos e, no fundo de sua mente, uma imagem o atravessou. A de sua filha Anaí, perdida anos antes numa seca que a levou com a mesma brutalidade com que o deserto arranca tudo o que não resiste. Seu peito se endureceu, como se uma ferida nunca fechada tivesse sido tocada de novo. "Os que ficam sozinhos têm dois caminhos", disse enfim Takoda, em tom mais baixo: "deixar-se morrer, ou aprender a viver com o vazio." Isabela o olhou, surpresa com a crueza de suas palavras, mas em vez de se quebrar, apertou os lábios e assentiu, como se aquela dureza lhe desse força. Nesse momento, Takoda compreendeu que aquela menina não buscava apenas refúgio, buscava alguém que a desafiasse a ser mais forte, alguém que não a tratasse como vítima. O fogo estalava, iluminando seus rostos marcados por caminhos diferentes, mas unidos pela mesma ferida: a perda. A menina ainda não sabia, mas Takoda via nela a oportunidade de enfrentar a dor que o havia mantido preso durante tantos anos. Aquela primeira noite juntos não foi de alívio nem de descanso, foi de silêncios incômodos, de lembranças que apertavam a garganta, de verdades apenas insinuadas. No entanto, algo havia mudado. Já não estavam completamente sozinhos. Quando o sono começava a vencer Isabela, Takoda se levantou e, antes de sair para observar a lua sobre o deserto, pronunciou em voz baixa uma frase que ficou gravada na memória da menina: "Se quiseres um lugar neste mundo,
terás que provar que és mais forte que a tua própria história. Isabela o escutou, e embora seus olhos se fechassem pelo cansaço, seu coração se acendeu com uma mistura de medo e esperança, porque sabia que aquela frase não era apenas um conselho, era um aviso. O amanhecer chegou sem piedade. O sol surgiu sobre as colinas do deserto tingidas de vermelho, como se anunciasse um novo começo que não admitia desculpas. Isabela abriu os olhos com o corpo dolorido, os músculos tensos pela caminhada e pelo esforço do dia anterior. A choça cheirava a fumaça apagada e a terra seca, e a menina se encontrou sozinha, envolta em um silêncio que impunha respeito. Ao sair, viu Takoda erguido diante do horizonte, com os braços cruzados e o olhar fixo no céu. Parecia uma estátua de pedra, impassível, mas seus olhos estavam carregados de pensamentos. Sem virar a cabeça, pronunciou: "Se pensas em ficar, terás que provar isso todos os dias. Aqui não há espaço para a fraqueza." Isabela, com o estômago ainda vazio e as mãos entorpecidas pelo frio da noite, mal conseguiu assentir. Seus lábios secos queriam protestar, mas seu orgulho a impediu. Takoda a conduziu até a parte de trás da choça. Ali, alguns feixes de lenha estavam empilhados de forma desordenada, e um cântaro vazio descansava à beira do poço. "Quero o fogo aceso antes do meio-dia", ordenou. "Quero a água fresca aqui antes que o sol chegue ao centro do céu. E quero ver você fazer isso sem reclamar." A menina engoliu em seco. Sabia que seus braços mal podiam carregar o balde, que sua pele se racharia com o calor do sol. Mas algo dentro dela, algo que não reconhecia, a empurrou a não dizer "não posso." O dia avançou com lentidão cruel. Isabela carregou água uma e outra vez. Seus pés afundavam na areia ardente e suas mãos sangraram ao arrastar a lenha seca. Cada vez que sentia que não podia mais, lembrava-se da frase de Takoda: "A comida acalma a fome do corpo, mas a vontade alimenta a alma." E essa ideia, dura e poderosa, a mantinha de pé. Ao meio-dia, com a pele avermelhada e o suor ardendo em sua testa, a menina conseguiu acender o fogo. Deixou-se cair no chão, ofegante, enquanto a fumaça subia como um triunfo frágil, mas real. Takoda, que havia observado tudo em silêncio, aproximou-se devagar. Seus passos eram lentos, sua expressão impenetrável, mas seus olhos brilhavam com algo parecido com respeito. Inclinou-se apenas, pegou um punhado de cinzas entre os dedos e o deixou cair diante dela. "Isto não é nada", disse com voz firme. "É apenas o começo. Se quer que eu a veja como algo mais do que uma menina faminta, terá que provar que sua força não é passageira." Isabela o olhou com raiva contida. Seus lábios tremiam, mas não de medo, e sim de coragem. E pela primeira vez em muito tempo, seus olhos refletiram uma centelha de desafio. "Então verá que não vim aqui para desistir", respondeu com voz quebrada, mas decidida. Takoda ficou em silêncio. Essa resposta o golpeou mais do que qualquer ato de obediência, porque nela reconheceu algo que havia esquecido: a capacidade de lutar sem armas, apenas com dignidade. Naquela tarde, enquanto a menina descansava com as mãos cobertas de feridas, Takoda saiu da choça e olhou para o horizonte. Seus pensamentos o arrastaram de volta no tempo, a lembrança de Anaí, sua filha perdida, que uma vez lhe disse com um sorriso parecido: "Não importa. O que me falte, pai, eu nunca vou desistir." O eco dessa memória o atravessou como uma faca, e soube então que a presença de Isabela não era apenas coincidência. Era uma segunda oportunidade de curar o que o deserto havia lhe tirado. Mas essa revelação o assustou, porque abrir-se para a menina significava também voltar a se arriscar à dor. Naquela noite, Takoda tomou uma decisão que mudaria o rumo de ambos. Não apenas a colocaria à prova, iria confrontá-la com perguntas que a obrigariam a enfrentar seus próprios fantasmas. E o que Isabela estava prestes a confessar no amanhecer seguinte revelaria uma verdade tão dolorosa que colocaria em dúvida seu lugar naquela choça. O amanhecer do dia seguinte chegou com um ar mais frio do que o habitual. O céu ainda conservava tons azulados e alaranjados, e um silêncio espesso se estendia pelo deserto,
como se até a natureza esperasse algo. Takoda estava sentado diante do fogo apagado, afiando sua faca com movimentos metódicos, quando ouviu os passos inseguros de Isabela se aproximando. A menina parecia menor do que nunca. Os ombros caídos, o cabelo emaranhado e os olhos avermelhados por uma noite sem dormir. Ajoelhou-se diante dele, com as mãos entrelaçadas, como se segurasse algo frágil que não queria deixar escapar. Takoda levantou o olhar e, sem rodeios, lançou a pergunta que havia guardado em silêncio na noite anterior. De que foges, menina? As palavras ressoaram como um golpe seco. Isabela engoliu em seco. Durante alguns segundos quis mentir, inventar uma história que a protegesse, mas estava cansada demais de fugir também de si mesma. Não tenho para onde voltar, sussurrou quase inaudível. Minha mãe me deixou com uns parentes, e quando já não puderam me alimentar, me jogaram na rua. Eu não era mais do que um fardo. Caminhei até que minhas pernas quase se quebrassem. E aqui estou. Sua voz se quebrou na última frase, e de repente o silêncio da choça se tornou insuportável. O Apache a observou fixamente, com aquele olhar que parecia desnudar a alma. Não houve surpresa em seu rosto, apenas uma espécie de reconhecimento. Então aprendeste cedo demais o que é ser descartada, murmurou Takoda. Isso dói mais do que a fome. Isabela levantou o olhar, surpresa com a dureza dessas palavras, mas também porque nelas havia uma verdade que ninguém jamais ousara lhe dizer. Seus olhos se encheram de lágrimas, não por fraqueza, mas porque pela primeira vez alguém não tentava adoçar sua dor. Takoda desviou o olhar, fixando-o no horizonte, e falou com voz grave. Os que te deixaram para trás escolheram o caminho fácil. Tu não. Estás aqui, ainda respirando. Isso diz mais sobre ti do que sobre qualquer um deles. As lágrimas correram pelas faces da menina. Dentro dela, acendeu-se um sentimento contraditório, uma mistura de alívio e raiva, de dor e força. Sentiu-se vista, reconhecida. O Apache, no entanto, não suavizou seu tom. Bateu o chão com a ponta da faca e acrescentou. Mas escuta bem, se ficares aqui, não será para que eu te salve. Ninguém salva ninguém. Será para que aprendas a te salvar sozinha, entendes? Isabela, com o rosto encharcado, assentiu devagar. Sua voz era apenas um fio, mas carregada de determinação. Eu entendo. E eu quero. Takoda a observou por um longo tempo. Algo em seu peito se apertou, como se a confissão da menina tivesse mexido em uma ferida enterrada sob camadas de silêncio. Porque em sua própria história havia um eco demasiado familiar. Ele também fora abandonado, ainda que de outra maneira. Sua filha não escolhera. Fora o destino cruel quem a arrancara de seus braços. Essa coincidência o atingiu. Pela primeira vez em muitos anos, Takoda sentiu medo. Medo de voltar a se apegar. Medo de perder outra vez. Naquela noite, enquanto a menina dormia exausta, ele saiu da choça e sentou-se sob o céu estrelado. Murmurou em voz baixa, como se falasse com sua filha perdida. Talvez este deserto esteja me devolvendo uma oportunidade que não pedi, mas se ela ficar, terei que abrir o que fechei por tanto tempo. Takoda sabia que deixar Isabela entrar significava também enfrentar a si mesmo, e não tinha certeza se estava pronto para isso. O sol despontava no horizonte quando Isabela despertou. Ainda sentia o peso da confissão da noite anterior pulsando em seu peito, mas naquela manhã se levantou com uma determinação diferente. Já não queria ser apenas a menina faminta que pedia um prato de comida. Queria, de alguma forma, devolver algo. A choça de Takoda era humilde, mas desordenada, marcada pela passagem do tempo e pelo descuido de um homem acostumado a viver em solidão. O chão de terra estava coberto de restos de cinza, as mantas cheiravam a pó, e a mesa de madeira mal sustentava os poucos utensílios que permaneciam de pé. Para Isabela, aquela cena era mais que sujeira. Era o reflexo de uma alma que havia deixado de esperar algo da vida. Sem pensar muito, arregaçou a roupa gasta, pegou um pano velho e começou a limpar. Esfregou as madeiras com paciência, sacudiu o pó, organizou os objetos em pequenos montes e, com esforço,
levou as mantas para fora para sacudi-las sob a luz do amanhecer. Suas mãos feridas sangravam um pouco, mas não parou. Cada movimento era um ato de rebeldia contra a ideia de ser um fardo. Quando Takoda voltou do exterior, com galhos secos para o fogo, parou em seco na entrada. Seus olhos pousaram na menina inclinada sobre o chão, seus pequenos dedos marcados pelo esforço. O ar se encheu de um silêncio diferente, não de desconfiança, mas de surpresa. Isabela levantou a cabeça, suor na testa e o cabelo grudado às faces. Com voz baixa, mas firme, disse: "Prometi que limparia sua choça em troca de comida. Hoje cumpro minha palavra." Takoda não respondeu de imediato. Uma onda de emoções o atravessou como um raio. Aquela menina, que poderia ter dormido e esperado que ele lhe desse as sobras, havia escolhido levantar-se e devolver com ação o que havia recebido. Não por obrigação, mas por dignidade. O Apache entrou devagar, deixou a lenha no chão e a observou enquanto terminava. Suas lembranças o golpearam com força. Sua filha Anaí, anos atrás, também costumava arrumar a choça, cantando baixinho enquanto sacudia as mantas. A imagem se misturou com a de Isabela, e por um instante Takoda sentiu um nó na garganta. "Você não é como os outros", murmurou quase sem querer, em voz baixa, mas clara o suficiente para que ela ouvisse. Isabela ficou imóvel, surpresa. Essas palavras, ditas por aquele homem duro e reservado, cravaram-se no mais profundo de seu coração. Era a primeira vez que alguém não a reduzia a um fardo, a uma boca a mais. A primeira vez que a via como alguém diferente, capaz. Takoda, incomodado com sua própria vulnerabilidade, virou-se para a porta e falou com um tom mais severo, como se quisesse recuperar sua dureza. "Não limpes apenas a choça, menina. Aprende a limpar a raiva que carregas dentro. Se não fizer isso, nunca terás um lugar neste mundo." A frase caiu como um golpe, mas Isabela, em vez de se quebrar, respirou fundo e assentiu. "Então me ensine a fazer isso." O Apache virou-se para ela. Seu olhar era intenso, como se buscasse decifrar se aquela menina realmente entendia o peso do que pedia. E naquele instante, soube que, sem perceber, havia aberto uma porta que mantivera fechada durante anos. A de ensinar, a de guiar, a de voltar a ser responsável por alguém. Naquela noite, enquanto o fogo iluminava seus rostos, Takoda tomou uma decisão silenciosa. Colocaria à prova não apenas a resistência física de Isabela, mas também sua capacidade de transformar a dor em força. O que nenhum dos dois imaginava era que, ao fazer isso, começariam também a transformar as feridas invisíveis que cada um carregava consigo. Mas no dia seguinte, uma conversa inesperada, carregada de tensão e ternura, despertaria o primeiro vínculo real entre eles. A tarde caía com um silêncio estranho. O deserto, tingido de tons ocres e avermelhados, parecia arder sob os últimos raios do sol. O calor recuava pouco a pouco, e com ele surgia uma calma que às vezes se confundia com tristeza. Takoda estava sentado junto ao fogo, entalhando um pedaço de madeira. Suas mãos firmes pareciam controlar cada movimento, mas seu olhar estava distante, preso a um lugar que Isabela ainda não conhecia. A menina o observava em silêncio do canto da choça, seus joelhos colados ao peito e seus olhos curiosos, esperando um gesto, um sinal de que podia se aproximar mais daquele homem que até então tinha sido um muro impenetrável. De repente, Takoda falou sem levantar os olhos. "Sabes por que desconfio dos estranhos?" Isabela negou com a cabeça cautelosa. "Porque todos chegam com fome, mas quase nenhum chega com verdade." A frase ficou suspensa no ar. A menina baixou o olhar, sentindo-se atingida. Então Takoda deixou a madeira de lado, levantou-se e, após alguns segundos de silêncio, acrescentou com voz grave: "Eu também tive uma menina, quase da sua idade. Chamava-se Anaí." O coração de Isabela deu um salto. Nunca antes havia escutado o Apache mencionar algo tão pessoal. Olhou-o com os olhos arregalados, temendo fazer barulho e quebrar aquele instante tão frágil. Takoda continuou, cravando os olhos no horizonte que já escurecia. Ela também limpava esta choça. Cantava enquanto fazia,
como se o pó fosse uma brincadeira. Dizia que as paredes não eram pobres, mas que estavam cheias de histórias. Sua voz quebrou-se levemente nessa última palavra. Inspirou fundo, como se a lembrança pesasse mais do que qualquer carga física. Um dia, a seca nos atingiu. A água desapareceu, a comida também. Fiz tudo o que pude, mas não foi suficiente. O deserto a arrancou de mim. Um silêncio brutal caiu sobre a choça. O fogo crepitava, iluminando os traços duros do Apache, que de repente pareciam mais humanos, mais vulneráveis. Isabela, com os olhos úmidos, aproximou-se devagar. Sentou-se ao lado dele sem dizer palavra, e durante alguns segundos, nenhum dos dois se moveu. O vento soprava lá fora, arrastando areia contra as paredes, mas dentro havia um silêncio diferente, o de duas solidões que, de repente, haviam encontrado um reflexo uma na outra. Com voz tímida, Isabela rompeu o silêncio. Eu não canto, mas posso aprender. Se quiser que a choça volte a ter histórias. Takoda virou lentamente a cabeça em sua direção. Seus olhos, acostumados à dureza, brilhavam com uma emoção contida. Pela primeira vez em muito tempo, alguém havia tocado aquela ferida com delicadeza, sem exigir nada em troca. O Apache não respondeu de imediato. Apenas pegou um tronco e o colocou sobre o fogo, como se esse gesto fosse uma forma de dizer: aceito sua companhia. Mas em seu interior, Takoda sentia medo. Abrir-se para aquela menina significava voltar a se arriscar à dor, voltar a sentir o que havia jurado enterrar para sempre. Naquela noite, quando Isabela adormeceu junto ao fogo, Takoda a observou em silêncio e murmurou quase inaudível: não sei se és um castigo do destino ou a oportunidade que neguei a mim mesmo por tanto tempo. Os dias começaram a se encadear com um ritmo diferente. A choça, antes mergulhada em um silêncio morto, começou a se encher de sons novos. O roce das vassouras improvisadas de Isabela, o crepitar constante do fogo que agora raramente se apagava, e a voz grave de Takoda, que pouco a pouco se transformou em um mestre mais do que em um guardião distante. Naquela manhã, o Apache a conduziu para fora da choça, em direção a um terreno árido onde mal cresciam arbustos retorcidos. O sol, impiedoso, caía sobre eles, e o ar quente queimava os pulmões ao respirar. Takoda parou, apontou para o horizonte e disse com voz firme: o deserto não é teu inimigo, mas também não é teu amigo. É um espelho. Se o enfrentares com medo, ele te devora. Se o enfrentares com respeito, ele te ensina. Isabela o escutava com atenção. Seus pés descalços sentiam a dureza da terra. Seus lábios ressecados pediam água, mas não desviava os olhos dele. O Apache continuou: fecha os olhos, escuta. O que ouves? A menina obedeceu. No começo percebeu apenas o vento e o zumbido distante de algum inseto. Mas pouco a pouco, em meio ao silêncio, começou a notar o estalar dos galhos secos, o murmúrio distante de um riacho escondido entre as rochas, até mesmo o movimento de pequenos animais que se deslizavam entre a areia. Ouço coisas pequenas, sussurrou ela. Coisas que antes eu não notava. Takoda assentiu. Aí começa a força. Não em gritar, não em golpear, mas em escutar o que ninguém mais escuta. O ensinamento não parou aí. Durante os dias seguintes, o Apache lhe mostrou como distinguir as pegadas na terra, como saber quando uma nuvem prometia chuva ou apenas miragem, como reconhecer plantas que podiam curar feridas e outras que podiam matar em segundos. Mas, além das lições práticas, havia algo mais profundo. Takoda lhe ensinava a reconhecer o seu próprio valor. Cada vez que Isabela duvidava, ele a enfrentava com frases duras que eram ao mesmo tempo desafio e encorajamento. Teu corpo é frágil, menina, mas tua vontade não tem idade. Se acreditas que és fraca, serás. Se decides que és forte, o mundo terá que aceitar. Isabela absorvia cada palavra como se fossem gotas de água em meio à sua sede. E enquanto aprendia com o deserto, também aprendia consigo mesma. Descobria que a fome não era o único motivo que a havia trazido até aquela choça. O que buscava, na verdade, era um motivo para acreditar que não havia nascido para ser descartada. Takoda, por sua vez,
começava a mudar sem perceber. Ao vê-la esforçar-se além de seus limites, ao escutar seus silêncios carregados de dignidade, algo nele se suavizava. A dureza com a qual havia construído sua vida se rachava a cada dia um pouco mais. Numa tarde, depois de ensiná-la a acender fogo com pedras, Isabela o olhou com uma mistura de admiração e curiosidade e perguntou: "Por que me ajuda se não confia em ninguém?" Takoda permaneceu em silêncio. Seu olhar se fixou no fogo que ela havia acendido e, com voz baixa, quase como se falasse consigo mesmo, respondeu: "Porque quando te vi chegar, lembrei que eu também, uma vez, precisei que alguém acreditasse em mim." A menina não disse nada. Seus olhos se umedeceram, mas não de tristeza, e sim porque pela primeira vez sentiu que não estava sozinha em sua luta. Naquela noite, enquanto o fogo iluminava a choça renovada, ambos compreenderam algo sem dizer. A fome que os havia unido era apenas a superfície. O que realmente começava a alimentá-los era a certeza de que podiam se reconstruir juntos, mesmo vindos de ruínas diferentes. Mas esse equilíbrio frágil logo seria posto à prova, porque quanto mais se aproximavam, mais Takoda temia perder novamente. E no dia em que Isabela tentou fazer algo por ele sem pedir permissão, a tensão entre ambos explodiu como uma faísca na escuridão. O vento soprava forte naquela manhã, arrastando nuvens de areia que batiam contra as paredes da choça. Dentro, Takoda afiava em silêncio suas ferramentas, concentrado em movimentos repetitivos que lhe davam calma. Isabela, por sua vez, o observava com uma mistura de admiração e preocupação. Notara que o Apache tossia todas as noites, um som áspero que lhe escapava como se tentasse escondê-lo. Durante dias o vira suportar em silêncio a dor de um ombro que já não podia mover com facilidade. Sabia que ele jamais pediria ajuda. O orgulho e a solidão eram suas armas mais afiadas. E foi por isso que, sem consultá-lo, Isabela tomou uma decisão. Ao amanhecer, enquanto Takoda ainda dormia, a menina saiu descalça em direção às colinas. Lembrava-se das plantas que ele lhe mostrara dias antes. Umas folhas amargas que, fervidas, serviam para aliviar a tosse. Umas raízes que se misturavam com água para acalmar a dor nos ossos. O caminho era longo e o sol implacável, mas seus passos estavam carregados de determinação. Quando voltou horas depois, com as mãos cheias de folhas e raízes, Takoda a esperava na porta. Sua figura recortada contra a luz do meio-dia parecia mais imponente que nunca. Seus olhos escuros, carregados de fúria e medo, se cravaram nela. "Onde estiveste?" perguntou com voz grave, quase um rosnado. Isabela engoliu em seco, mas não baixou o olhar. "Fui buscar as plantas que o Senhor me mostrou. Escutei sua tosse e pensei que podia ajudar." Takoda avançou em direção a ela. Sua sombra cobriu por completo a figura frágil da menina. "Nunca saia sozinha sem me dizer", disse com uma severidade que gelava o sangue. "Este deserto não perdoa descuidos." As lágrimas surgiram nos olhos de Isabela, mas não de medo, de impotência. "Não foi descuido", respondeu com voz trêmula. "Foi porque me importo, porque o Senhor também está me ensinando a não desistir. Por que não pode aceitar que alguém cuide de você?" As palavras atingiram Takoda como um martelo no peito. Durante alguns segundos, não soube o que responder. A raiva em seu rosto era, na verdade, medo disfarçado. Medo de aceitar que aquela menina estava rompendo a couraça que ele havia construído durante anos. Medo de se afeiçoar. Medo de perder de novo. Finalmente sua voz se quebrou, mais baixa que nunca. "Porque quando deixas que alguém cuide de ti, também deixas que te doa quando essa pessoa vai embora." O silêncio que seguiu foi devastador. Isabela, com lágrimas correndo pelas faces, aproximou-se e colocou suavemente as plantas em suas mãos. "Então não me deixe ir", sussurrou. Takoda a olhou fixamente. Naqueles olhos cansados e feridos de menina, encontrou algo que não esperava. Um reflexo de si mesmo quando ainda acreditava em segundas oportunidades. Naquela noite, enquanto ferviam juntos as ervas e compartilhavam o caldo amargo que ela havia preparado, o ambiente na choça mudou. A tensão não desapareceu, mas se transformou.
Pela primeira vez, Takoda entendeu que o vínculo que estava nascendo não era fraqueza, era força compartilhada. Mas também soube que, se deixasse esse laço crescer, teria que enfrentar seu maior medo, aceitar que o amor, mesmo em meio à pobreza e ao deserto, era a única coisa capaz de dar sentido à vida. O fogo iluminava a choça com um brilho tênue, projetando sombras que dançavam sobre as paredes de barro. Do lado de fora, o deserto dormia sob um céu estrelado, tão imenso que parecia engolir tudo o que ousasse existir. Dentro, o silêncio entre Takoda e Isabela era diferente do de outras noites. Não era incômodo, era um silêncio carregado de perguntas que pediam para sair. Isabela segurava a tigela morna com ambas as mãos, seus olhos fixos nas brasas. Sua respiração era lenta, como se preparasse para dizer algo que guardava havia muito tempo. Finalmente, sem olhá-lo, deixou escapar a pergunta: por que vive sozinho? Takoda não respondeu de imediato. Suas mãos, firmes como sempre, se crisparam levemente. A menina o olhou de soslaio e viu como sua mandíbula se tensionava. Por um instante pensou que o havia ofendido, mas então Takoda exalou fundo, como um homem que carrega um peso demasiado grande. Nem sempre foi assim, murmurou com voz grave. Uma vez tive um lar cheio de risos. E depois silêncio. Isabela entreabriu os lábios, sem ousar interrompê-lo. Takoda fixou o olhar no fogo, e seus olhos, que raramente mostravam emoção, se umedeceram com um brilho que nem ele mesmo pôde conter. Minha esposa morreu jovem. Deixou-me com Anaí, nossa filha. Ela era minha alegria, minha razão. Era como você, curiosa, teimosa, capaz de encontrar luz onde não havia. Sua voz tremeu levemente, mas continuou. Quando a seca chegou, não tínhamos nada. Caminhamos dias inteiros procurando água. Minhas mãos estavam cheias de calos de tanto cavar poços que nunca davam fruto. E ainda assim, não pude salvá-la. Uma manhã, simplesmente deixou de acordar. Isabela sentiu o ar lhe faltar no peito. Quis dizer algo, qualquer coisa, mas não existiam palavras para uma dor tão grande. Apenas o olhou com os olhos marejados, enquanto um silêncio respeitoso os envolvia. Takoda cerrou os punhos. Aquele dia decidi que nunca mais voltaria a querer alguém, porque querer é se expor a perder. E perder é como morrer vivo. O peso dessas palavras caiu sobre a menina como um golpe. Então entendeu por que aquele homem a tratava com dureza, por que seus olhos estavam sempre em guarda. Não era crueldade, era medo. Um medo profundo de voltar a sentir, de voltar a se abrir. Com um fio de voz, Isabela respondeu: eu também perdi. Embora de outra forma. Não me tiraram a vida de minha mãe, mas sim me tiraram o amor dela. E isso também dói como morrer desperta. Seus olhos se encontraram. Dois olhares distintos, duas feridas diferentes, mas um mesmo vazio. Nesse instante, sem necessidade de se tocarem, souberam que compartilhavam a mesma solidão. Takoda desviou o olhar e passou a mão pelo rosto. Por isso não queria que você ficasse, porque sabia que, se ficasse, acabaria importando para mim. E quando alguém importa, a dor nunca anda longe. Isabela se aproximou, sentou-se mais perto do fogo e disse com uma franqueza que só as crianças têm: já me importa o Senhor. E mesmo que doa depois, prefiro ter algo para lembrar, do que viver como se nada tivesse valor. O silêncio que se seguiu não foi pesado, mas transformador. Takoda a observou longamente e pela primeira vez em anos, uma lágrima rolou por sua face. Não a afastou, não a escondeu. Simplesmente a deixou cair, como se aquela gota de água fosse um ato de rendição. Naquele momento, o Apache entendeu que a menina não havia chegado para ocupar o lugar de Anaí, mas para lhe recordar que o amor, mesmo o mais frágil, continuava sendo a única razão pela qual valia a pena seguir vivendo. Mas justo quando começavam a aceitar esse vínculo, um acontecimento inesperado obrigaria ambos a colocar em prática tudo o que haviam aprendido. O deserto, com sua crueldade, voltaria a lhes exigir mais do que acreditavam ter. O calor daquele verão foi implacável. Os dias se tornavam eternos. O ar ardia na garganta e até o vento parecia feito de fogo.
Isabela, empenhada em demonstrar que podia ser mais do que uma boca a pedir pão, trabalhava sem descanso, carregava água, limpava, arrumava e recolhia lenha sob o sol. Takoda a havia advertido para se poupar, que o deserto não perdoava excessos, mas a menina insistia. Cada esforço era para ela uma forma de dizer: não sou fraca, não vou desistir. Numa tarde, enquanto arrastava um feixe de galhos secos, suas pernas cederam. Caiu de joelhos sobre a areia quente e uma tontura a envolveu como um turbilhão. Quando Takoda a encontrou, sua pele ardia em febre e seus lábios mal conseguiam pronunciar palavras. Levou-a nos braços até a choça, com passos firmes, mas o coração transbordando de medo. Deitou-a sobre as mantas e molhou um pano para colocá-lo em sua testa. Sua respiração era agitada, desigual, e cada exalação parecia um lembrete cruel de quão frágil ela era. Takoda, sentado ao seu lado, a observava com uma mistura de raiva e desespero. Por que tinha que se exigir tanto? Sussurrou, mais para si mesmo do que para ela. Por que tem que me lembrar do que já perdi? A lembrança de Anaí o golpeou como uma tempestade. Voltou a ver sua filha desvanecer-se em seus braços, sentir a impotência de não poder salvá-la. A dor o fez cerrar os punhos com força. O medo de reviver aquele pesadelo o sufocava. Mas então, entre suspiros febris, Isabela murmurou algo que o deteve. Eu não vim só por comida. Vim para não desaparecer. Takoda a olhou com os olhos marejados. Aquela confissão o atravessou como uma lança. Não era fome o que havia trazido aquela menina. Era o desejo profundo de ser vista, de existir para alguém. O Apache se levantou com determinação. Preparou infusões com as ervas que a própria Isabela havia aprendido a reconhecer. Umedeceu seus lábios ressecados e não se afastou de seu lado durante toda a noite. Cada vez que ela delirava, ele segurava firme sua mão e murmurava frases que nunca antes se permitira pronunciar. Resista, menina. Não ouse desistir. Não me deixe sozinho outra vez. O tempo se tornou interminável. As horas pareciam dias, e a febre subia e descia como um inimigo que não queria ceder. Takoda, exausto mas firme, não fechou os olhos. Não iria perdê-la também. Finalmente, quando a aurora tingiu de rosa o horizonte, a respiração de Isabela começou a acalmar. Sua febre cedeu lentamente, e suas pálpebras pesadas se abriram apenas o suficiente para encontrar o olhar vigilante do Apache. Ainda estou aqui? Perguntou com um fio de voz. Takoda apertou suavemente sua mão, e pela primeira vez em muito tempo, um sorriso surgiu em seu rosto curtido. Você ainda está aqui, e desta vez não pretendo deixar que vá embora. A menina fechou os olhos, tranquila, e nesse gesto Takoda compreendeu que o medo que o havia mantido em solidão durante tantos anos começava a se romper. Amar, mesmo com o risco de perder, era a única forma de seguir vivo. Naquela manhã, o deserto parecia diferente. O vento soprava suave, como se celebrasse a resistência daquela menina e a rendição de um homem que havia jurado nunca mais sentir. Mas o mais importante ainda estava por vir, porque o que haviam construído em silêncio, entre lágrimas e vontade, logo se transformaria em algo maior, uma família nascida não do sangue, mas da escolha. Os dias que seguiram a doença de Isabela foram marcados por uma calma diferente. A choça, antes silenciosa e carregada de solidão, agora se enchia com a respiração pausada da menina em recuperação, com o som dos passos de Takoda entrando e saindo, e com um ar que, embora ainda seco, parecia menos hostil. Takoda cuidou dela com uma dedicação que jamais teria imaginado. Preparava-lhe infusões, trazia-lhe água, arrumava as mantas quando tremia de frio nas noites e, de vez em quando pensava que ela dormia, a observava em silêncio com uma ternura que o desarmava. Havia deixado de ser apenas um Apache endurecido pela perda para se tornar um homem que voltava a sentir, embora esse sentimento o assustasse tanto quanto lhe dava vida. Isabela, com a pele ainda frágil, mas os olhos cheios de luz, começou a se levantar pouco a pouco. Já não era a menina que chegara faminta e desesperada. Agora caminhava com uma dignidade renovada,
como se cada passo fosse um lembrete de que sobreviver não bastava. Era preciso viver com sentido. Numa tarde, quando o sol caía e tingia o céu de tons dourados, Isabela saiu da choça com um balde vazio nas mãos. Takoda a seguiu com o olhar, preocupado. Ainda não tens forças, advertiu. Ela sorriu debilmente, mas com a firmeza de quem sabe o que quer. Eu terei, porque o Senhor me ensinou a escutar o deserto e também a me escutar. Já não sou apenas a menina que pedia comida. Takoda permaneceu em silêncio. Suas palavras eram um espelho. Ela não apenas havia aprendido com ele, também o havia transformado. Naquela noite, sentados diante do fogo, Isabela falou com a serenidade de quem sabe que sua vida mudou para sempre. Quando cheguei, pensei que o único de que precisava era pão. Mas agora sei que o que buscava era um lugar onde alguém me olhasse e dissesse: tua vida vale. O Senhor me deu isso, mesmo que não queira admitir. O Apache sentiu o peito apertar. Não era um homem de muitas palavras, mas naquela ocasião não pôde ficar calado. Eu também pensei que o único de que precisava era solidão para sobreviver. Mas você me ensinou que a solidão apenas mantém vivo o corpo, não a alma. Houve um silêncio carregado de emoção. O fogo iluminava seus rostos, e pela primeira vez em muito tempo, Takoda sorriu abertamente, sem reservas. Se quiser ficar, Isabela, esta choça será sua também, não como hóspede, mas como lar. Os olhos da menina se encheram de lágrimas, não de tristeza, mas de alívio. Não havia encontrado um simples refúgio. Havia encontrado um lugar onde ser amada, um espaço onde sua existência tinha sentido. Naquela noite, enquanto o vento soprava suavemente lá fora, a choça já não parecia tão pequena nem tão pobre. Estava cheia de algo que nenhum deserto podia arrancar. Esperança. Com o tempo, Takoda deixou de ser apenas o Apache solitário e Isabela deixou de ser a menina faminta. Juntos, se tornaram algo novo. Uma família formada não pelo sangue, mas pela escolha. Um lembrete vivo de que mesmo em meio à dor e à perda, sempre há espaço para o renascimento. E assim, aquela frase inicial, "Posso limpar sua choça em troca de um prato de comida?", transformou-se em um símbolo. Já não era um pedido de fome, mas o início de uma história de dignidade, superação e amor. Um encontro que parecia casual acabou sendo a prova de que, mesmo no deserto mais árido, sempre pode florescer a vida quando duas almas decidem sustentar-se mutuamente. Se esta história tocou seu coração, deixe-me saber nos comentários. Curta, compartilhe este vídeo com alguém que precise lembrar que nunca é tarde para recomeçar. E não se esqueça de se inscrever para mais relatos que nos recordam a força do espírito humano.